Vamos agora analisar um conceito muito importante do ponto de vista teórico, que é o de módulo ou valor absoluto. Antes disso, vamos representar os inteiros geometricamente através de pontos de uma reta, ok? Um ponto qualquer da reta vai ser tomado como referência para indicar o número zero, ok? Pontos à direita do zero vão representar os inteiros positivos. Pontos à esquerda do zero vão representar os inteiros negativos, ok? Vamos supor que a distância entre dois pontos consecutivos aqui nesta reta seja de 1 centímetro, ok? Só como referência. Então, por exemplo, qual seria a distância do zero ao mais 2 em centímetros? 2 centímetros, não é verdade? Certamente você respondeu isso. A distância entre o zero e o mais 3 em centímetros? Certamente você respondeu 3 centímetros, ok? Agora, a distância entre o zero e o menos 2. A distância não é menos 2 centímetros, não é isso? Se você puser a régua aqui e medir, não daria uma medida negativa, não é isso? Não há sentido em dizer que a distância aqui é menos 2, ok? A distância é 2 centímetros. Da mesma forma que a distância do zero ao menos 3 também é de 3 centímetros, ok? A essa distância, que é sempre positiva, não é isso? Nós damos o nome de módulo ou valor absoluto. O módulo do mais 2 é 2. É a distância em unidades até o zero, ok? O módulo do menos 2 também é 2, ok? Porque o menos 2 também dista 2 unidades do zero, certo? O módulo do menos 3 é o 3, porque o menos 3 dista 3 unidades do zero. O módulo do mais 3 também é 3, porque o mais 3 dista 3 unidades do zero, ok? Então, podemos definir mais formalmente o módulo ou valor absoluto de um número x, indicando o módulo através de duas barrinhas verticais, como sendo o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, ou o oposto do x, se o x for menor do que zero, ok? Quer dizer, o módulo de um número positivo é ele mesmo, o módulo de um negativo é ele com sinal contrário, certo? E o módulo de zero é o próprio zero, porque a distância do zero para ele mesmo, obviamente, é nula. Então, só confirmando, o módulo do mais 7 é o próprio 7, o módulo do menos 8 é 8 e o módulo do zero é o próprio zero. Tranquilo? Agora, outro conceito importante, já até comentamos por alto, vamos agora comentar um pouquinho melhor, que é o conceito de números opostos ou simétricos. Números opostos ou simétricos são números que possuem o mesmo módulo, porém sinais contrários. Exemplo, menos 2 e mais 2 têm o mesmo módulo, porém sinais contrários. Menos 7 e o mais 7, ou simplesmente 7, mesmo módulo, porém sinais contrários. Menos x e x de uma maneira geral. O simétrico do menos 2 é o mais 2, o oposto do menos 7 é o mais 7, o oposto ou simétrico do menos x
é o próprio x, é o mais x. Certo? Agora, muito importante é o seguinte. Numa notação algébrica, o menos na frente de um x qualquer não significa dizer que se trata de uma quantidade negativa. Menos x na álgebra indica o oposto ou simétrico do x, quer dizer, o x com sinal contrário. Se o x, por exemplo, for mais 7, menos x seria o oposto do mais 7, que é o menos 7, negativo, portanto. Porém, se o x for menos 2, por exemplo, o seu oposto vai ser positivo. Ok? Se o x for menos 2, o menos x vai ser o mais 2. Ok? Então, cuidado que menos x não é necessariamente negativo. O menos x indica o oposto ou simétrico do x. Se o x for negativo, menos x será positivo. Ok? Não confunda isso aí, porque isso é muito comum dentro da matemática. A característica principal de números opostos ou simétricos é que a soma deles é nula. Ok? A soma do menos 2 com 2 é 0, a soma do 7 com menos 7 é 0, a soma do menos x com mais x é 0. Ok? Números opostos, a soma é sempre igual a 0. Vamos rapidamente relembrar as operações fundamentais com números inteiros, as famosas regras de sinais para adição, subtração, multiplicação e divisão, que nós, com a falta de prática, erramos muito, principalmente quando estamos nos desenferrujando para começar a preparação para um concurso. Vamos lá, primeiro exemplo, mais 2 mais 5. O sinal de mais ele é dito conservativo, porque ele conserva o sinal de quem vem logo após ele. Quem vem após o sinal de mais é o mais 5 entre parênteses. O sinal de mais ele é dito conservativo, porque ele conserva o sinal de quem vem logo após ele. Então aqui, esse primeiro mais do mais 2 pode ser omitido. Podemos escrever simplesmente 2. Agora, após o segundo sinal de mais, que indica a operação adição, entre parênteses vem outro sinal de mais, do número 5, ok? Então, o sinal de mais, como ele é conservativo, vai manter o sinal do número que vem logo após ele. Então, eliminando parênteses, fica simplesmente 2 mais 5, que obviamente é mais 7, ou simplesmente 7. Eu sempre vou evitar, ao longo desse DVD, de todos os demais, escrever como resultado, por exemplo, mais 7. Eu sempre vou escrever simplesmente o 7, porque é o que tem que ser feito. Ok? O sinal de mais na frente do número você sabe que é opcional, então por ser opcional e todo mundo saber o que representa, nós vamos evitar escrevê-lo, ok? Vamos para o segundo exemplo. Mais 2 adicionado a menos 5. Eliminando os parênteses, digamos assim, ficaria 2 menos 5. O sinal de mais é conservativo, vai manter o sinal de quem vem logo após ele. Quem vem logo após ele é o menos 5, né? Então, o mais vai manter o sinal do menos 5 quando eliminarmos o parênteses. Vai ficar 2 menos 5. 2 menos 5, você vai, primeiramente, diminuir os dois módulos, quer dizer, o módulo do 2 é 2, o módulo do menos 5 é 5. Diminuindo 2 de 5 dá 3. E você vai repetir o sinal do maior módulo. Quem tem o maior módulo, o 2 ou o menos 5?
o maior módulo é o do menos 5. Na verdade, como o menos 5 é negativo, você vai manter no resultado o sinal de menos. Tá ok? Você vai diminuir os módulos e no resultado manter o sinal do número que tem maior módulo. Certo? Como menos 5 tem maior módulo que o mais 2, então vai, entre aspas, prevalecer o sinal negativo na resposta. Aqui não é a história que mais com menos é menos, não. Ok? Mais com menos é menos na multiplicação e na divisão. Aqui você diminuiu os módulos e repetiu o sinal do maior módulo. Certo? Lembrando sempre que a linguagem aqui não é técnica, é uma linguagem a mais próxima possível, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É como se estivéssemos traduzindo para o português, digamos assim, a matemática, porque justamente o excesso, né, da linguagem técnica é que torna às vezes muito difícil a compreensão dos termos, das fórmulas, enfim, da matemática. Número 3, menos 2 adicionado a mais 5. O sinal de mais é conservativo, portanto vai ficar menos 2 mais 5, mantendo o sinal de quem vem depois deste sinal de mais, que indica a operação, a adição, não é isso? Menos 2 mais 5 é a mesma história do anterior. Você vai subtrair os módulos, 5 menos 2, 3, e vai manter o sinal do maior módulo. Agora, o maior módulo novamente é o do 5, sendo que ele é positivo. Portanto, a resposta agora vai ser mais 3, ou simplesmente 3. Tranquilo? Subtrai-se os módulos e você vai manter no resultado o sinal daquele número que possuir maior módulo. Certo? Mesma coisa, número 4. Menos 8 mais 12. O maior módulo é o do 12. 12 é positivo, portanto a resposta permanecerá positiva. Subtraindo 8 de 12, vai dar 4. Mais um exemplo. Menos 6 mais 5. Quem tem maior módulo é o menos 6, não é isso? Por isso, a resposta será negativa. Subtraindo 5 de 6, você vai encontrar 1. Por isso, a resposta é menos 1. Número 6. 12 menos 20. O 20 possui maior módulo, o 20 é negativo, por isso a resposta será negativa. 20 menos 12, 8. Tranquilo? Mesma coisa, número 7. 15 menos 30. O 30 tem o maior módulo, o 30 é negativo, a resposta permanece negativa. 30 menos 15 dá 15. Nós dissemos ainda há pouco que o sinal de mais ele é conservativo, no sentido de manter o sinal do número que vem logo após ele. Já o sinal de menos, entre aspas, por favor, é trocativo, porque ele vai trocar o sinal do número que vem logo após ele. 2 menos menos 3. Eliminando parênteses, esse menos aqui vai trocar o sinal do outro menos. Vai ficar mais. Tranquilo? 2 mais 3, 5. Como nós dissemos, o menos na frente de alguma coisa representa o oposto ou simétrico daquela coisa, daquela quantidade. A coisa é o menos 3, a quantidade, o número é o menos 3. Menos menos 3 significa o oposto ou simétrico do menos 3. E o oposto do menos 3 é justamente quem? O mais 3. Certo? 2 mais 3, 5.
Mais um exemplo. Menos 3 menos mais 4. Esse menos vai trocar o sinal de quem vem logo após ele, que é o mais 4. Eliminando parênteses vai ficar menos 3 menos 4. Não é isso? Agora nós temos menos 3 com menos 4, né? Ah, menos com menos vira mais. Não. Menos com menos vira mais na multiplicação e na divisão. Nós não temos aqui nem um caso nem outro. Aqui não é menos 3 vezes menos 4, tampouco menos 3 dividido por menos 4. Aqui é menos 3 menos o 4. Ok? Nesse caso, você vai manter o sinal negativo e adicionar os módulos. Ou, em português claro, repete-se o sinal e somam-se os módulos, não somam-se os números, não é isso? 3 mais 4, 7, repetindo o sinal de menos. A mesma história nos dois últimos exemplos. Menos 7, menos 10. Vamos repetir o sinal e somar os números. 7 com 10, 17. Menos 20, menos 45. Repete o sinal de menos. E vamos somar o 20 com 45, encontrando o 65. Nesse caso, é como se nós tivéssemos num banco, por exemplo, uma dívida de R$20, um saldo negativo de R$20, e no outro banco, saldo também negativo de R$45. Quanto estamos devendo ao todo nos dois bancos? Nós vamos somar as dívidas, 20 com 45, R$65, e manter o sinal negativo porque estamos devendo. Ok? Então, está aí na prática uma justificativa, entre aspas, porque da regra ser assim. Ok? Vamos repetir o sinal negativo e somar os módulos. Agora sim, vamos finalmente falar acerca da regrinha de sinais na multiplicação e divisão de números inteiros. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Isso para multiplicação e divisão de dois números inteiros. Exemplos. Mais 2 vezes mais 3. Sinais iguais, ambos positivos, produto positivo. Mais 2 vezes menos 3. Sinais diferentes, produto negativo. Mais por menos dá menos. Número 14. Menos 2 vezes mais 3. Sinais diferentes. Resultado negativo. Número 15. Menos 2 vezes menos 3. Sinais iguais. Produto, resultado positivo. Ok? Menos por menos, aí sim, na multiplicação, dá mais. Agora é só multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Certo? Só lembrando isso, porque eu tenho certeza que você conhecia, podia estar um pouquinho enferrujado, mas estamos aqui para isso. Na divisão ocorre a mesma coisa, sinais iguais, quociente positivo, sinais diferentes, quociente negativo. Então aqui ambos são positivos, quociente positivo. Um é positivo e outro negativo, sinais diferentes, portanto, quociente negativo. Um é negativo e outro é positivo, quociente negativo. Os dois negativos, quociente positivo. 15 dividido por 5 dá 3. Certo? É fácil. Tem que praticar para você não esquecer e principalmente desenferrujar, como já falei antes.